Olá a todos e todas, bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou um headhunter, especialista em talentos e governança, professor de BGC nos cursos de formação de conselheiros e eu sou um eterno aprendiz sobre o tema propósito. Propósito na perspectiva pessoal, na perspectiva profissional, na perspectiva corporativa. A iniciativa Conversas com Propósito traz uma série de conversas com frequência quinzenal que a gente, então, depois de fazer essa gravação, coloca em plataformas como LinkedIn, como o YouTube e como o Spotify. São conversas muito intimistas que vão além das figuras públicas. O meu objetivo é trazer luz para carreiras, para o mercado, para times, para organizações, luz que significa inspiração, que a gente possa conhecer mais sobre figuras que são da minha admiração pessoal, da minha admiração profissional. Você pode conferir no nosso histórico de episódios desse ano, o episódio inicial com o Alexandre de Michele, depois com a Gabriela Baumgart, com o Alphonse Voigt, que é do Ebanks, com a Vicky Bloch e o mais recente com a Thaís Moriyama sobre saúde mental. E a minha convidada de hoje é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Nós nunca estivemos juntos pessoalmente, porque ela não mora no Brasil, mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa não só com muito propósito, mas com muita sintonia. A convidada é a Lara Yumi Tsuji Bezerra. Lara, seja super bem-vinda e muito obrigado por aceitar o meu convite. Não, uma delícia, admiração mútua aqui, André. Estou super contente de estar aqui com você, viu? Muito obrigado. Eu vou fazer uma apresentação, então, um pouquinho mais estruturada sua, e aí a gente já vai começar esse bate-papo. A Lara, ela é CEO e fundadora da Work Coherence, uma organização voltada para apoiar e catalisar os objetivos pessoais e profissionais de líderes por meio de liderança coerente, consciência, propósito e cultura. A Lara é mentora e coach de CEOs e executivos em posições C-Level, consultora em cultura organizacional e palestrante. Ela é paulistana de nascimento, brasileira com alma de mundo. Ela mora na Flórida, nos Estados Unidos, com o seu marido Regis, com quem está casada há 14 anos, mas com quem namorou a primeira vez há uns 30, mais ou menos. Ela é mãe de 3 filhos, o Marco, com 19 anos, a Sara, com 17 e a Lili, com 15. Com aproximadamente 30 anos de experiência no segmento farmacêutico, a Lara foi CEO da Roche, na Índia, sendo a primeira executiva no cargo a ter a denominação de Chief Purpose Officer. Então, tem muito a ver com a nossa temática. Ela também foi presidente da Bayer, na Venezuela, trabalhou em diversos países, como Portugal, Alemanha, Hungria, México, além do Brasil, Venezuela e Índia. Ela é membro do YPO desde 2012 e é uma convidada que, tenho certeza, vai poder nos trazer diversas nuances e diversas vertentes muito profundas sobre o tema propósito, o propósito dela e aquilo que a gente vem construindo com essa iniciativa. Lara, eu vou começar com uma pergunta sobre a sua ascendência. Você tem uma ascendência japonesa. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre o quanto essa ascendência influencia na sua forma de ver o mundo e no seu estilo de liderança. Essa é uma pergunta super boa, porque refletindo muito nos últimos anos, eu acho que uma coisa que me influenciou muito na minha liderança foi essa ascendência oriental, né? Eu acho que muito os que sabem o Ikigai de verdade a fundo, que conhecem, sabem que o Ikigai é algo no Japão que é um estilo de vida, uma maneira de viver onde qualquer trabalho, qualquer coisa que você faz da tua alma, do teu coração e é parte da tua vida, né? E um pouco eu acho que essa ascendência japonesa me trouxe e eu vou chamar de espiritualidade, essa maneira de olhar a vida, olhar o que eu faço de uma forma muito mais profunda e além do só fazer. Então não era só estudar, não era só pegar um emprego, não era ser presidente, não era ser diretora. Sempre tinha algo além.
porque era como se cada pedacinho das coisas que eu fazia era como uma missão que eu estava cumprindo da minha vida e do meu propósito ou objetivo maior de vida. E eu acho que essa ascendência oriental e essa profundidade da maneira que minha mãe vivia, que meu avô vivia, isso influenciou muito o jeito que eu tomei decisões e que eu aprendi. Eu fui uma adolescente horrível, no começo da minha carreira eu focava muito em carreira, não sei o quê, mas aquilo estava tão intrínseco dentro de mim que ficava a pergunta sempre, por que você está fazendo isso? Tá certo o que você está fazendo? O jeito que você está fazendo está certo? E eu acho que essas perguntas que ficavam lá no fundo da minha cabeça vinha muito dessa ascendência japonesa, da maneira de ver a vida diferente que minha mãe tinha. Muito interessante esse teu depoimento. E eu, fazendo obviamente a minha lição de casa e me preparando para essa conversa, eu li um trecho que você colocou em alguma publicação na internet e que me remeteu ao livro The Power of Joy, que é quando o arcebispo Desmond Tutu, sul-africano, vai visitar a sua santidade Dalai Lama, e eles então têm um encontro absolutamente memorável, emocionante, onde ele traz uma série de aprendizados sobre os pilares do chamado contentamento, porque o termo joy em inglês ele foi traduzido como contentamento. E esse foi um livro muito, muito impactante para mim, em relação aos preceitos, em relação a essas duas figuras de luz, né? O Desmond Tutu não está mais entre nós, mas o Dalai Lama, eu sou um seguidor das práticas budistas, então eu tenho um profundo respeito, né, por esse tema da espiritualidade. Mas eu li que você revelou que adoraria falar com o Dalai Lama, ter uma nova prosa com a sua mãe, que também já faleceu, e com o Desmond Tutu, uma outra alma boa que também nos deixou. Por quê? É tão engraçado, né? Porque eu acho que essas três pessoas são três pessoas que são pessoas de luz, que vieram para cá e transformaram as pessoas em volta delas e transformaram completamente o mundo porque elas estavam aqui. A minha mãe, eu faço essa referência da minha mãe porque ela foi um marco muito grande na minha vida. Mas o Desmond Tutu e o Dalai Lama, eu acho lindo que são dois seres humanos que têm a crença completamente diferente e vêm de religiões ou filosofias completamente distintas umas da outra, e todas as possibilidades que eles teriam de sentar e estar discutindo quem está mais certo. Quando eles sentaram para tentar entender como que é o contentamento e a possibilidade realmente de transcender a nossa vida normal e levar uma vida que é cheia de contentamento e que é muito realizada. A autorrealização, afinal, é a busca de todo ser humano. E quanto melhor profissional você é, com uma autorrealização profunda, melhor ser humano você vai ser e o seu sucesso é maior. E esses dois se encontrando, eles se divertiram porque eles estavam buscando dentro da sua filosofia entender o que realmente que se encaixava para um aprender do outro e tirar o melhor para então trazer para os seus seguidores, as pessoas que acreditam neles, o aprendizado deles para ir mais profundamente nessa busca de contentamento e autorrealização. E essas duas pessoas maravilhosas, que é como um pouquinho o símbolo de Namastê, que eu acredito tanto, que é a luz, o divino em mim, honra e venera a luz e o divino em você. E eu acho que os dois fizeram isso. Quando eles se encontraram, eles valorizaram a luz que cada um tem e aprender de cada um. E se todos os seres humanos fossem assim, não seria maravilhoso? Então, eu gostaria de conversar com os dois, porque eu acho que qualquer 5 minutos de prosa com qualquer um dos dois ia fazer a gente se iluminar muitíssimo e aprender muito. Eu acho que isso é uma coisa muito forte para mim, essa crença, essa vontade de acreditar no outro ser humano e sempre achar que tem algo para aprender. Sendo Dalai Lama ou Desmond Tutu, os dois sentaram para aprender um do outro. Não é lindo? É muito lindo, e eu lembro que no final do livro o Dalai Lama fala uma frase que é maravilhosa, que ele olha para o Desmond Tutu, eles eram amigos, né? Não tinham uma frequência tão grande de contatos, mas havia uma admiração mútua, e ele diz que
a última lembrança que ele gostaria de ter antes de morrer seria do Desmond Tutu, do rosto dele. Olha que coisa mais linda, né? E eu queria pegar esse gancho e que você contasse, então, por que sua mãe é essa figura de tanta referência, de tanto valor na sua vida. Essa é uma pergunta que eu faço sempre para os convidados, falando sobre uma figura relevante na vida de cada um. Por que sua mãe? Ai, André, minha mãe, ela veio aqui com uma curiosidade absurda e querendo conhecer além. E desde que eu conheço minha mãe por minha mãe, ela fez medicina na USP, ela dava aula de patologia na USP, ela fez doutorado em pneumologia, aí depois ela fez vários estudos, ela fez várias faculdades, ela fez física, direito, fez letras, japonês, ela fez tanta coisa. E eu lembro uma vez que minha mãe falava que ela queria entender um pouco mais além da medicina, porque a medicina via só cada órgão e como funcionava bem ou não. E ela não acreditava que era assim que se sanava, que curaria a pessoa. Ela entendia que tinha que ver um todo, não só da pessoa, mas todo o sistema em volta da pessoa, os pensamentos e como ela vivia para entender, para realmente curar essa pessoa. E ela era muito de estudar metafísica, então ela não buscava essas coisas só em livros de medicina ou o que seja, ela ia para a cultura chinesa, japonesa, ela estudava física quântica demais. Eu lembro dela lendo o Tao da Física, eu lembro ela lendo livros que eram completamente, que eu acho que médicos naquela época, não todos liam ou tinham interesse. E eu lembro dela perguntando uma vez de que onde é que está a conexão do todo para a gente poder estudar a medicina? Onde é que está a conexão do todo para a gente poder estudar a engenharia? Ela falava, se a gente entende o todo, a gente pode entender as partes, e a gente pode fazer as partes bem quando entende o todo. Essa maneira sistêmica, que hoje a gente tem um nome para isso, de ver, eu tive desde pequena. Então, quando eu comecei, por exemplo, a estudar administração, ela começou a estudar um monte de livro de administração para mandar para mim, para eu ler. Então, ela leu um monte de coisa, por exemplo, de Dana Zohar, que ela, naquela época, ela escreveu um livro sobre o Quantum Self, que era vendo a física quântica a partir de ver o self, você, como que você é, como é a física quântica em você, como um ser. E ela escreveu vários outros livros. E minha mãe ia lendo e falando, olha, filha, lê esse livro, lê aquele. Então, ela era uma curadora do meu estudo, do meu aprendizado. E, além disso, a minha mãe era uma mulher de luz, de amor. Sabe a pessoa que tem um amor incondicional? Para você ter uma ideia, no dia da missa de sétimo dia dela, quando ela faleceu em 2006, eu voltei para o Brasil, eu estava na Hungria, e na missa de sétimo dia, a gente não conseguiu, a gente fez uma sexta-feira de chuva em São Paulo, né? E a gente só fez, ia fazer só nós três, os três irmãos. Aí, quando a gente chegou, a gente sentou e tinha uns amigos nossos, eu achei que ia ter umas 10 pessoas naquela igreja da Cruz Torta, em São Paulo, às 6h da noite, numa sexta-feira de chuva. E eu sentei lá, e quando eu levantei no meio da missa, que eu ia falar alguma coisa para minha mãe, quando eu sentei lá e eu olhei, quando eu subi e virei para falar o que eu tinha que falar, aquela igreja, André, estava lotada e tinha gente de pé nas paredes. Eu falei, ué, será que tem alguma coisa coincidindo, né? E eu falei o que eu tinha que falar, que eu falei basicamente que eu gostaria que todo mundo celebrasse a vida da minha mãe e tivesse muita felicidade, porque ela só ia estar feliz se todo mundo tivesse feliz. Se alguém sofresse por ela, ela não ia estar feliz. Quando terminou aquela missa de sétimo dia, André, um monte de gente, estava eu, meu irmão e minha irmã, para cumprimentar as pessoas que iam ouvir, que a gente falou, algumas pessoas devem ser da missa da minha mãe. Todo mundo que estava lá, André, era para minha mãe. Tinha a senhora que era da livraria, a caixa da livraria de uma faculdade que ela dava aula. Tinha a senhora da limpeza da faculdade que ela dava aula. Tinha gente todo quanto é lugar, e várias pessoas vinham e falaram assim, a gente veio aqui porque a gente queria homenagear a sua mãe e estar perto de você e saber o quanto sua mãe fez diferença pra gente. Então, a minha mãe era um ser maravilhoso. Então, assim, é uma pessoa que eu olho e é uma coisa que eu quero seguir, é o legado dela, de trazer essa bondade, essa luz, fazer o mundo melhor pela existência.
Então, a minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Que coisa linda. Obrigado por compartilhar, Lara, muito lindo. Você coloca no seu site ou no seu perfil do LinkedIn que o seu propósito é elevar a consciência da humanidade, ajudar nesse tema. Onde é que começou esse interesse e estudo sobre o tema do propósito pessoal, profissional e das organizações? André, eu acho que começou de várias maneiras diferentes, e uma delas foi eu me perguntar o que eu estava fazendo, por exemplo, quando eu trabalhava na Bayer há muito tempo atrás. Então foram passos, mas uma história inicial foi quando a gente estava na época que tinha vários lawsuits contra a Bayer, e eu trabalhava na Bayer da Alemanha, em Leverkusen. E eu lembro que quando eu entrei eu tinha muito orgulho, e naquela época a gente ia para o centro de Leverkusen e a gente tinha vergonha de usar nossa identidade da Bayer, porque estava um monte de lawsuit por causa do Baikol e não sei o quê. E eu lembro que eu estava numa época que eu estava com muito assim, eu falava, poxa, eu tenho tanto orgulho de trabalhar na indústria farmacêutica, mas agora eu não estou tanto. E eu lembro que quando eu falei com meu pai, eu falei, pai, eu tenho, não sei, né? Tem alguma coisa, porque hoje a indústria de farmacêutica está a pior imagem do que a indústria de tabaco. Como é isso? Isso era nos 2001, 2002. E meu pai falou assim, filha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou médico e se não fosse pela indústria farmacêutica, nós íamos ser mensageiros de má notícia. A indústria farmacêutica faz com que a gente possa salvar a vida e não sentir deuses que a gente está salvando a vida. Então, o que eu te pergunto é, o lugar que você escolheu para trabalhar é um lugar que está de acordo com teus valores e com o que você acredita? Essa foi uma das primeiras incursões para questionar se o que eu estou fazendo só pelo trabalho, pelo dinheiro, ou eu tenho orgulho do que eu estou fazendo. E aí foram várias coisas que começaram a aparecer, e uma coisa que me trouxe muito forte o propósito para a liderança, vamos dizer, foi quando eu recebi minha primeira posição com 31, 32 anos como gerente geral da Hungria, da Bayer, na Hungria. Eu era muito nova e eu cheguei num país que era uma língua diferente, Hungria, o mercado eu não conhecia, era muito mais nova, todo mundo era mais velho que eu. E de alguma forma, André, eu tinha que acreditar no ser humano e o sucesso das pessoas ia ser meu sucesso. E eu não tinha informação ou conhecimento suficiente para dizer, faz desse jeito. Então, a maneira de trabalhar com humildade e entender como é que eles trabalhavam, por que eles trabalhavam e como trazer o melhor deles, começou nesse caminho de eu entender que para eu ser uma líder que conseguisse ter sucesso em qualquer lugar que eu fosse, porque eu sabia que eu ia ter que mudar de país para país, eu ia ter que tirar o melhor de cada pessoa. E como que você tira o melhor de cada pessoa? É com prêmio? É com goals? Com um objetivo muito claro, estratégia? Não, é fazendo com que eles tenham orgulho do que eles estão fazendo e que eles não tenham medo de arriscar e tentar fazer melhor e compartilhar comigo e me fazer ter sucesso em ajudá-los, porque eles têm uma missão maior, eles têm um propósito. E aí eu comecei a entender que as pessoas felizes davam mais resultados. Então meu propósito era trazer felicidade para as pessoas. E aí depois eu fui vendo que a felicidade não era o suficiente, porque de repente, por exemplo, eu cheguei na Venezuela, e a Venezuela, como as pessoas podiam estar 100% felizes todo o tempo, com as dificuldades e desafios que elas tinham diários na Venezuela. Então eu percebi que a felicidade não era coisa que eu tinha que procurar. Aí era o quê? Era estar fazendo tudo por algo maior, era encontrar um propósito, era ter uma plenitude. Então aí eu comecei a falar que eu queria trazer plenitude e propósito para o meu time, para a minha organização, para eles fazerem algo melhor. E aí eu comecei a alinhar, a trazer propósito, e veio o livro Quantum Leader, que eu trabalhei, que eu li muito, que aí eu vim implementar um pouco mais essa maneira de trazer o propósito de uma forma um pouco mais estruturada e mostrando como que a gente pode trabalhar, como a gente pode se trabalhar como ser humano, ter um propósito e alinhar esse propósito com o propósito da empresa. E como que eu posso pegar a empresa, que é uma multinacional, e trazer uma visão para o país que eu estou mostrando. Eu estou representando a empresa multinacional, mas eu tenho uma visão para o meu país, porque eu sei o que é o benefício que eu posso trazer para o meu país. E aí foi o começo de eu trabalhar com propósito. E lógico, para tudo isso eu tinha que ter um propósito muito claro meu, né? Então, para ajudar os outros, o meu propósito foi crescendo. Muito bom. Você me dá gancho aí para
várias perguntas que eu tenho aqui para te fazer. A primeira é assim, você chega à posição de gerente geral na Bayer, na Hungria, aos 31 anos. Então, super jovem, mulher e gringa para os húngaros. E aí, depois você vai para a Venezuela para viver uma cultura completamente diferente do continente sul-americano. E eu queria que você contasse sobre essa chegada na Hungria e depois na Venezuela, o que foi forjado no seu estilo de liderar a partir desse olhar para o propósito sustentável, ou seja, realização, plenitude das pessoas, mas com resultados, obviamente, porque se você não entregasse resultados, você não teria tido novas oportunidades dentro da organização, né? É muito engraçado, porque, na verdade, da Hungria eu fui para o México e do México eu fui para a Venezuela. Comecei a entender muito, mas muito, que tudo era muito conectado. O resultado sustentável, a maneira de trazer propósito, uma liderança muito mais profunda, porque o que eu entendia também, eu também fui, vamos dizer, vítima de uma multinacional que cada 4 anos mudava o CEO, né? Então, o maior medo que todo mundo tem e o que traz o veneno para as multinacionais que mudam muito os CEOs é quando todo mundo depende da conexão com o CEO para saber o que é a coisa nova que ele vai fazer e você ser o preferido e então poder tá ok e tua carreira, teu trabalho tá ok. Mas de uma outra forma, eu queria fazer isso de uma forma de que o que eu fizesse naquele momento pudesse ter uma continuidade e pudesse, qualquer coisa que a próxima pessoa viesse e fosse trabalhar, pudesse ser build on, né? Construído no que eu fiz. E de uma forma que eu entendi muito, é que eu tinha que tirar o medo das pessoas, ou esse preconcepção de que eu tenho que me adaptar a cada um, e como que eu vou mudar, e como que eu vou entender o que está acontecendo. Mas se eles entendessem que a empresa uma empresa continua lá, os produtos continuam lá, o benefício que você vai trazer continua. Se você transformar no trabalho que você tem, não numa ameaça que você tem que estar protegendo a cada novo chefe que vem, mas esse trabalho é algo que traz um benefício para a sociedade e você sabe defender esse benefício para a sociedade que a tua empresa no teu país está trazendo, e você consegue descrever como o seu trabalho, como você está trabalhando e pode fazer com que isso ganhe sustentabilidade, a pessoa que vai chegar vai estar tão tranquila porque está vendo um trabalho muito bem feito e vai ir com a onda do que está acontecendo e vai confiar muito nas pessoas e não vai querer mudar. Agora, se é uma organização com medo e que tem que trabalhar assim, com objetivos claros e uma coisa muito material e performance muito clara, só baseada em resultado, em número e bônus, ela não é forte, ela não é sustentável. Mas um grupo que está trabalhando em conjunto e que tem umas estratégias que são desenvolvidas entre o grupo, porque eles acreditam que eles estão fazendo uma diferença para o país deles e que cada um está vivendo o seu propósito, um CEO que chega é o sonho, porque você constrói em algo que existe muito forte. Então, essa maneira de trabalhar para mim, de trazer o propósito dentro de uma organização, eu sabia que fazia com que as pessoas entregassem mais do que se elas tivessem um objetivo claro para entregar e uma premiação, porque esse é o limite deles. Agora, quando você está trabalhando por um propósito e algo muito maior, você quer sempre ajudar mais o teu país. Então, é muito potencial. E o desafio de fazer isso num país específico, numa subsidiária de um país, quando a cultura global pode não comungar das mesmas iniciativas, ou então você tem outros países que têm práticas diferentes. Conta um pouco sobre esse desafio para a gente. Olha, eu trabalhei durante 17 anos na Bayer, que tem uma estratégia muito centralizada, onde eles baixam a estratégia e você tem que implementar. Mas, ao mesmo tempo, quando você pega uma estratégia que já está formada de produto e tudo, e você tem que implementar, você tem que adaptar de acordo com a necessidade e a comunicação do país. E, dessa maneira, quando você consegue, você
consegue montar uma estratégia onde ela está muito baseada na necessidade daquele país, nos desafios que existem naquele momento, e você consegue fazer uma estratégia que está alinhada com isso e colocar as pessoas nesse barco, entendendo que se eu interpretar a estratégia global de uma maneira melhor aqui para poder trazer resultado, e eu apresento essa estratégia para o global, uma adaptaçãozinha daqui, mas eu mostro o que eu estou pretendendo num longo prazo, sempre foi muito aprovado. Ou seja, traduzir aquela estratégia para uma estratégia local, mostrando um longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, depois, com o tempo, quando eu fui mudar para a Rocha é muito descentralizada e cada país pode tomar muita decisão local. Então, isso foi uma decisão muito intencional minha, que eu queria tomar algumas decisões mais locais. Mas, em qualquer lugar, André, se você souber traduzir a estratégia para algo que vai beneficiar mesmo localmente, você souber mostrar como isso vai ter um impacto a longo prazo, não tem corporação que não vai aceitar essa adaptação. E foram 17 anos de Bayer, né? Eu tô colando aqui no teu LinkedIn. 17 anos de Bayer. E 7 anos de Roche, e antes disso eu trabalhei alguns anos na Whitehall, que virou Pfizer, e antes disso eu fiz meus 2 anos de treinamento na Johnson. Queria te ouvir um pouco sobre esse teu estilo. Você é uma pessoa, uma mulher ativa, cheia de energia, cheia de alegria, com propósito mesmo, né? Você quer trazer luz até pela inspiração da sua mãe, né? Como é que foi interagir com pessoas com talvez estilos diferentes, seja do ponto de vista cultural, diferentes países, mas também na perspectiva daquilo que é esperado da postura de uma executiva número 1? Essa é uma super boa pergunta, porque não foi sempre flores assim, não. Eu tive que lutar muito. E assim, eu te dou um exemplo muito claro. Teve 3 anos seguidos, quando eu estava na Hungria, que o meu 360, meu feedback de 360, o maior trabalho que eu tinha que ter é que uma coisa que eles colocavam lá, que era um problema que eu tinha que trabalhar, é que eu era muito otimista e que meu otimismo podia trazer uma ideia de desonestidade ou de fingimento. Ingenuidade, será? Não era ingenuidade que eles achavam. Podia ser ingenuidade também. Ou exagero. Exagero, é isso? É uma maneira muito... você está trazendo para a cultura aqui uma cultura que não é a nossa, e você está sendo exagerada num otimismo, né? E aí o que eu reparei é que normalmente, e cada vez foi diminuindo esse tempo nos países que eu fui mudando, né? Uhum. Mas não 3 anos de feedback assim, e depois foi diminuindo o feedback, e eu comecei a entender, porque eu tentei mudar, eu tentei ser muito mais executiva, muito mais europeia, menos, mais masculina, porque eu achava que esse era o estilo que uma CEO deveria ter, né? Até que eu entendi que o estilo que um CEO tem que ter é a sua autenticidade, é o que te traz o teu melhor, porque você não vai conseguir liderar um time sendo uma imagem de algo que você acredita que vai ser o melhor para eles. Se você, cada vez que você se conhecer mais e você conseguir se expressar, explicar como você é e fazer com que eles entendam que o que você está fazendo é sua autenticidade, você se conhece, fica mais fácil. Então, nos outros países que eu chegava já fazendo uma apresentação dizendo, eu sou otimista e pode parecer fake, mas eu sou assim. Eu acordo feliz de manhã e eu vou feliz, eu só não estou feliz quando as pessoas não estão bem e que a gente não está conseguindo fazer uma coisa certa, bem e justa. Então eu vinha me explicando cada vez que eu chegava nos lugares e as pessoas já ficavam prestando atenção. E como eu cada vez me conhecia melhor e conseguia me descrever melhor, e falava, e esses são os pontos que eu fico de mau humor, ou fico brava, ou que me trigger alguma coisa ruim. Então eu ia trazendo, e as pessoas quando iam começando a entender, elas já me conheciam, então ficava mais fácil. Então esse período de 3 anos na Hungria, de feedback de 360, de que eu era muito otimista, em cada país que eu fui indo, foi diminuindo, até chegar na Índia, que eu cheguei lá e todo mundo já meio que falou, tá bom, Lara, você é assim mesmo, vamos embora. E você acha que tinha alguma relação com o fato de você ser mulher e latino-americana? Esse olhar, que se você fosse um homem europeu, otimista,
Teria sido Não, diferente? ia ser muito mais fácil. Ia ser muito mais fácil. É óbvio, porque, André, não é preconceito, e assim, eu nunca me vi como prejudicada por ser mulher, mas é porque alguém diferente chegando no lugar, além de ser diferente porque não fala a língua, além de ser diferente porque é de um país diferente, tem um gênero. Eu fui a primeira mulher, e a maioria dos lugares que eu fui como CEO, ou tive uma posição mais alta, eu era a primeira mulher, então é complicado, e vamos ser justos também. Você chegar num lugar que você está acostumado durante a vida inteira a ter um estilo de liderança e chega uma pessoa completamente diferente, é complicado, porque você é uma mudança. Então a gente também tem que ser muito intencional e entender que não é só me aceitar como sendo a primeira mulher, mas eu fazer confortável o ambiente onde eles possam ver por que é bom eu ser diferente e eu ser mulher. Então, muitas vezes eu aprendi a trazer coisas que eu, por exemplo, eu fazia muitas vezes um bolo e trazia na sexta-feira para conversar com as pessoas, trazia o bolo e falava, aqui está o bolo que eu cozinhei para vocês. Entendeu? Então, assim, é difícil, toda vez que é algo novo, toda vez que é a primeira vez, é difícil. Mas se a gente entender isso e você trazer isso olhando o mundo como amigável e não hostil, você fala, eu sei que aqui a gente vai trabalhar em conjunto, eles vão me dar um ambiente para eu ficar à vontade, eu vou dar um ambiente para eles ficarem à vontade. Eu vou puxar aqui o tema aqui, justamente por isso que você trouxe, em relação à diversidade. Então a gente, obviamente, acompanhando, e aqui vamos falar sobre gênero especificamente. Termos como glass ceiling, né? Telhado de vidro, termos como erosão da ambição, que é uma pesquisa da McKinsey, traz isso, que a mulher, quando biologicamente chega numa certa idade, ela pode fazer uma escolha pela maternidade, isso pode acontecer. Qual que foi a tua experiência em relação a ser uma mulher que trilhou essa carreira em grandes organizações, foi número 1 em diferentes culturas? Como é que você lidou com isso tudo? E que tipo de aprendizado você pode compartilhar com as mulheres executivas que nos assistem? Foi uma batalha. Não foi uma jornada no mar de rosas, porque eu tomei decisões erradas na minha vida, André. Eu coloquei minha carreira em primeiro lugar. Eu tomei decisões erradas. Assim, que eu acho que se eu tivesse que voltar atrás, provavelmente eu faria um balanço maior. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tomei a decisão errada, que hoje eu sei que é certa, mas que eu diria para as outras mulheres fazerem diferente, é em relação à maternidade. Eu adiei a maternidade muitíssimo porque minha carreira era mais importante e eu tinha muito medo de que, por querer ser mãe, eu fosse ser colocada em segundo lugar e nas coisas que eu achava que eu poderia fazer, queria ajudar a empresa. E por colocar em segundo lugar a maternidade, eu cheguei com 40 anos querendo engravidar e não consegui engravidar. Para ser bem honesta, eu fiz 3 in vitro, umas 4 inseminações artificiais e não consegui engravidar. E chegou um momento, isso eu estava no México, né? E aí me mandaram para Bayer, da Venezuela, como presidente, e eu cheguei lá realmente no processo de tentar engravidar e não consegui. E até de desistir de engravidar e falar, não vou ter filho. E foi uma escolha que, se eu tivesse ficado com isso, seria muito marcante na minha vida, porque eu sou mãe. E é natural ser mãe. Mas aí, aquela história que eu digo é que às vezes as coisas não vêm do jeito que você sonha ou planeja, e eu acho que o aprendizado são 2 aqui. Um é, a gente tem que fazer o que é certo na hora certa e não tem que esperar, e não tem que colocar nada em primeiro lugar, a não ser a tua vida e o que você acredita que tem que ser. E o segundo, mesmo que não dê certo, às vezes o que você quer não vem do jeito que você quer ou planeja, vem do jeito que você necessita, porque nessa virada de Bayer na Venezuela e ir para Roche na Venezuela, uma pessoa da Roche me levou para uma instituição onde eu acabei encontrando os meus 3 filhos, que eu marco a Sara e a Lili, que são 3 irmãos que eu adotei na Venezuela e eles ao mesmo tempo, adotou todos? Além de ser acabar de ter mudado de empresa,
tá como CEO da Roche na Venezuela, e ainda tinha vários cargos como vice-presidente da Câmara de Comércio venezuelana alemã, da Suíça alemã, da indústria farmacêutica. Eu adotei os 3. Que idade eles tinham, Lara? O Marco tinha 8, a Sara tinha 6 e a Lili tinha 5. Agora você vai ter que me contar. Você vai ter que contar como é que foi, como é que você conheceu os 3, como é que eles surgem na sua vida e a sua decisão de adoção. Foi muito interessante porque quando eu estava fazendo o Town Hall de me apresentar na Roche, eu entrei em maio de 2013 na Roche. E na Town Hall alguém me perguntou alguma coisa, estava explicando, falei que eu não tinha filhos, e alguém me perguntou assim, porque foi tão gostoso o Town Hall, e você não quer ter filho? Eu falei, não, a gente decidiu não ter filho como casal, e a gente não vai ter filho hoje. E um pouquinho depois, essa senhora, que é maravilhosa, que a gente chama de nosso anjo da guarda, ela veio conversar comigo e falou assim, Lara, eu não sei porquê, mas eu acho que você tem cara de quem vai ser mãe, de quem é uma boa mãe. Por que você decidiu ser mãe? Aí eu expliquei que eu não conseguia, não ia conseguir ter, tentei adotar do Brasil, não consegui, porque na Venezuela não aceitava a adoção do Brasil, então eu tinha desistido. E aí uns dias depois ela veio para mim com um papelzinho falando, Lara, tem esse lugar, essa fundação, que é um lugar que é muito interessante, eu não sei se eu falei com a advogada, se você for lá para conversar só, de repente, né, vai lá conversar. Daí ela me compartilhou que o filho dela era adotado dessa instituição. E eu voltei para casa super preocupada, né, André? Porque, assim, intimamente, entre meu marido e eu, a gente tinha sofrido tanto e a gente tomou a decisão de ter filho, e foi uma decisão muito concreta, realmente para não sofrer mais também. E a gente tinha falado que não ia mais conversar sobre isso. E eu cheguei em casa, assim, com muito medo para falar com ele, e falei, poxa vida, o que vai acontecer, né? Porque eu vou falar, eu acho que eu tenho que falar, eu não posso não falar, mas talvez eu não queira ir. E na hora que eu cheguei em casa, eu falei, olha, a gente não precisa ir, mas eu sinto obrigação de compartilhar com você que aqui a Mari me deu esse lugar pra gente ir, e porque é uma instituição, mas, né, não sei, só queria compartilhar com você. Foi tão engraçado que no momento, de repente, ele me olhou e falou assim, André, Lara, mas se sempre foi tão difícil, se agora tá vindo dessa maneira, você acha que a gente deveria não ir? Eu acho que a gente deveria ir. Eu falei, você tem certeza absoluta? Tá marcado para depois de amanhã. Não, vamos sim. Eu falei, tá bom, então vamos. E a gente foi. E aí a história é como uma sucessão de eventos que a gente precisaria de provavelmente uns 40 minutos só para contar isso, mas para fazer a história enorme, gigante, curtinha, a gente chegou lá e um processo de adoção que dura normalmente 1 ano e meio para conhecer as crianças e para se cadastrar demora pelo menos 6 meses. A senhora que a gente foi lá, ela conseguiu em 2 semanas, a gente já tinha todos os estudos, todo pronto, e a gente acabou conhecendo os meninos. A gente foi lá nessa instituição em junho de 2013, a gente conheceu os meninos em agosto de 2013, a gente começou a vinculação, e em agosto de 2014 eles estavam morando com a gente como foster family, e a adoção saiu em 2017, novembro. Olha só. Mas assim, foi uma coisa que foi uma história atrás da outra de aqueles milagres que não são milagres, que é o que tem que acontecer. Que é o serendipity. Que eu acredito muito nisso, né? Assim, e era para ser. E é tão engraçado porque eu virei mãe de 3 ao mesmo tempo, sendo CEO e com aquela bagunça da Venezuela, né? Mas fluiu tudo tão bem, André, e assim, foi muito trabalho, foi muita dificuldade, mas se você me pergunta e pergunta pro meu marido qual foi a melhor fase da nossa vida, foi a Venezuela, e essa época que eu não tinha tempo para nada, mas todo o tempo que eu tinha, eu dedicava para aquilo e tinha a melhor qualidade de vida, e foi onde eu descobri que o balanço de vida é mais importante do que balanço de vida-trabalho. É você ter essa integralidade, onde eu trazia meu trabalho para casa, os meninos sabiam o que eu fazia, o pessoal no meu trabalho sabia o que acontecia na minha vida privada, e todo mundo ajudava, todo mundo era pais dos 3, e em casa todo mundo me ajudava, todo mundo era presidente da Bayer, da Roche, então foi aí que eu descobri o balanço de vida, e não é questão de manejar tempo, é questão de manejar energia, e quando você tem um propósito de vida, onde o propósito de vida você vive dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, e você é coerente com isso, não tem limite para o que a gente pode fazer como ser humano, André. Nossa, que história linda.
Eu imagino que vocês, ao decidirem ir para aquela reunião, bem no comecinho, né? Vamos, não vamos, você e o Regis, vocês tinham em mente, possivelmente, adotar uma criança. A gente não tinha em mente adotar nenhuma criança, porque a gente foi pra lá que a gente falou, a gente só vai ouvir, mas a gente não vai... Mas no fundo, devia ter aquela, né? Porque tô dando uma espiadinha, né? Na fresta da porta. E como é que foi isso de... Não será um ou uma, serão 3. Na verdade, quando a gente fez todo o processo, durante um mês de processo que a gente fez, a gente falou que a gente queria um bebê de no máximo 3 anos, né? E a gente tinha colocado todos os papéis que é um bebê de no máximo 3 anos. No dia que a assistente social, que era a última etapa, né, antes de ir para o juiz, para aí ele autorizar o nosso processo de adoção e aí iniciar o processo de apresentação das crianças para a gente começar a vinculação com crianças e aí depois poder começar o processo. Quando a assistente social veio em casa, foi assim, tudo também super rápido. Meu marido o Regis estava no México trabalhando, e ela veio numa sexta-feira à tarde, e nessa sexta-feira à tarde, quando ela veio, ela acabou a ver tudo, ela falou assim, tá perfeito, a casa tá perfeita, a gente pode dar processo, seguimento para apresentar as crianças, e o juiz vai aceitar rápido. Mas, senhora Lara, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora Veronique, né, que é a dona da instituição, que era uma instituição privada, ela pediu para eu perguntar para a senhora se a gente pode apresentar um grupo de irmãos para vocês, porque a gente acha que vai encaixar muito. A senhora sabe que o processo aqui na Fundana é que, como a situação das crianças é diferente, a gente apresenta uma criança, se vocês fazem vinculação, se não der certo, apresenta a segunda, se não der certo, a terceira, e se não der certo, não é o lugar para vocês têm que procurar em outro lugar. Só que a gente gostaria de apresentar esse grupo de irmãos e não valeria nessas 3 tentativas, porque é um grupo de irmãos que o mais velho tem 8 anos e a gente aqui só pode ficar até 8 anos. Depois de 9 anos, eles vão para a instituição pública. E ele já está com o juiz assinando que vai para a instituição pública. É um menino de 8, uma de 7, uma de 6 e uma de 5. Mas a coisa é que como os 3 têm uma condição de saúde, que é uma doença, que é a hemofilia, então foi um pouco mais complicado o processo deles. Mas na hora que ela falou hemofilia, André, eu parei e eu trabalhei na Bayer o tempo todo com hemofilia. Minha vida inteira eu trabalhei com hemofilia. Aí eu comecei, veio o modo Bayer, e assim, não, hemofilia não é uma doença, é só saber tratar bem, porque é uma condição, se você souber cuidar, fica normal. E eu comecei, assim, a falar. De repente ela começou a falar chorando, e ela falou, senhora Lara, mas por que a senhora sabe tanto de hemofilia? Eu falei assim, eu trabalhei com hemofilia minha vida inteira. Aí sabe quando ela olhou, a senhora Lara, eu falei, será que eu me preparei para isso minha vida inteira? Eu falei, mas eu tenho que falar com meu marido. E de novo o Regis me surpreendeu, que quando eu falei para ele, a primeira coisa que ele quis era conhecer os meninos. E a gente, na segunda-feira, a gente foi conhecer os meninos e aí foi, não tem jeito, a gente se apaixonou por eles. Eles eram nossos filhos já de outras histórias, André. A gente era família já há muito tempo. Emocionante, viu? Não tem como não ser emocional ouvindo esse relato. Eu queria te perguntar sobre o Regis, a figura do cônjuge como um apoio, porque vocês chegam na Venezuela 2 e saem 5, diretamente para Roche, Índia. Mas antes disso, né, ao longo dessa relação que vocês construíram, dessa família que vocês formaram de uma forma tão bonita, qual foi a importância do Regis como elemento de suporte para que você pudesse construir uma carreira executiva de tanto sucesso? E André, você tá indo exatamente nos lugares que... Porque o Regis o Regis é meu segundo marido. E a gente se encontrou no México. Então essa é uma outra história também muito interessante, porque na realidade, quando eu saí do Brasil, a gente se conheceu quando a gente fazia rafting junto, em 97. A gente participou de campeonato de rafting junto, a gente se conheceu lá. Mas eu saí do Brasil com um amigo do Regis, que foi com quem eu casei. O Regis, a gente se encontrou lá, mas no final eu acabei
casando por circunstâncias diferentes com uma pessoa que era também lá do rafting, e eu casei com ele. Ele saiu do Brasil para Portugal, aí eu fui para a Alemanha junto e fui para a Hungria junto. A gente teve quase 9 anos casados e a gente se na Hungria. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa imensamente, eu sou imensamente grata a ele. E aí ele acabou voltando para o Brasil e eu na Hungria fiquei sozinha. E eu, inclusive, pensei em voltar para o Brasil porque eu falei, eu queria casar com um brasileiro, porque eu não queria casar com alguém que eu fosse ficar disputando Natal, para que país. E aí eu lembro que minha mãe morreu, faleceu em 2006, e aí eu estava muito perdida, e eu tinha acabado meu divórcio também, foi em 2006. E o seu primeiro marido era brasileiro? Era brasileiro, era meio brasileiro, meio alemão. Certo. Né? E aí em 2007, 2008, chegou uma transferência, um pedido de ir como VP de Marketing and Sales Operation, né? Operações de marketing e venda, VP para a América Latina da Bayer. E aí, no México. E eu lembro que eu queria falar para meus irmãos, eu queria tanto voltar para casa, eu queria voltar para o Brasil, também por causa do meu futuro e tudo, já estou com 38 anos, né? E aí meu irmão falou, Laura, vai para o México, porque de repente no México, não sei, mamãe iria dizer para você ir para lá, porque tem alguma razão de você ir para lá, né? E tem que estar feliz. E eu acabei indo para lá. E por coincidência, quando eu cheguei lá, eu descobri que o Regis também estava passando processo de separação, não tinha filho, e foi para o México, e a gente se encontrou lá, e a gente acabou casando lá. E os dois papéis, eu acho que o papel do cônjuge é muito importante. E o que eu posso dizer é que o Regis, ele tem o trabalho dele, que ele pode ficar trabalhando de longe e me acompanhar. E mais do que isso, André, a gente tem propósito de vida muito parecido, e a gente conversa sobre o propósito de vida que a gente tem em comum. E a gente nunca precisou pensar muito para tomar certas decisões, porque parece que vinha no momento e a gente sentia que era a hora certa. Então, ter uma pessoa que não só comunga certas coisas como valores, mas comunga sonhos e vontade de conhecer o mundo e vontade de ter família, a gente comungava algo muito maior, e quando chegou de maneira diferente do que a gente pensava, foi natural. E a gente não passou por momentos só fáceis. Mas o que a gente passou foi porque a gente sabia que queria ficar velhinho junto, e a gente queria ter uma família, e seja o que a gente fizesse, a gente queria trazer algo a mais para o mundo, e que nossos filhos fossem esse algo que a gente pudesse trazer também um legado para o mundo. Poxa vida, já estou curioso para conhecer o Regis, espero ter essa oportunidade em algum momento. Muito bacana. O Regis trabalha com o quê? O Regis, ele tinha uma agência de modelo no México, que daí ele ficava trabalhando fora disso, fora de lá. Ele tinha uma gerente geral, e na Venezuela e na Índia ele voltava. E aí, com o Covid, ele fechou tudo, porque a gente veio para Orlando, e aqui em Orlando eu comecei ter um trabalho novo e tudo. Ele começou agora a trabalhar, ele constrói, ele faz trabalho. Então ele está construindo, está na ramo de construção agora. Bacana. E ele faz também com muito propósito de construir algo para construir um lar para as pessoas e não casas, né? Que legal, que legal. Bom, aí a família, que era de 2 e vira de 5, sai da Venezuela. Eu estou colando aqui em setembro de 17, em outubro chega na Índia. Então outra cultura completamente diferente. E aí na Índia, na Roche Índia, você vai já no papel de CEO, quer dizer, você já era General Manager na Venezuela, né? E aí você recebe um cargo, uma denominação de cargo que não era de CEO, mas sim de Chief Purpose Officer. Conta pra gente o porquê essa nomenclatura. Isso foi uma iniciativa sua? Como é que você conquistou essa possibilidade de ser nomeada Chief Purpose Officer? Essa história é muito interessante, porque na verdade eu cheguei como CEO e na verdade foi meu time que mudou meu nome. Porque a gente foi muito legal, porque a gente teve a possibilidade de implementar uma estratégia muito diferente lá na Índia. A gente teve a luz verde de implementar uma estratégia onde a gente tirava um pouco os levels, né, de management. A gente trouxe como muito propósito, uma visão, a gente trouxe um trabalho muito mais forte de stakeholders, os grupos que tomavam decisão e faziam estratégia eram os grupos desde
das forças de vendas, né? E a gente mudou, por exemplo, o nome não era mais departamento comercial, era departamento de valor, então marketing não era marketing, era criação de valor, e vendas era especialistas de valor. Então a gente mudou os cargos, porque a gente acreditava muito que a linguagem é muito importante para definir o trabalho correto que estava fazendo, estava mudando completamente a estrutura. E por último, eu estava ainda com cargo de CEO, né? General Manager, CEO, Managing Director, Chair do Board da Roche Índia. E aí a gente falou, bom, eu não sou Chief Executive Officer, porque eu não executo nada aqui, né? Quem executa é todo o time. Então, o que é que eu faço? Como que a gente vai denominar o meu cargo? E aí eles mandaram como 3 opções, eu não lembro a terceira, mas era Chief Transformation Officer, Chief Purpose Officer e Chief alguma coisa Officer. E eu botei para votar. Naquela época a gente tinha os Google Groups, né, e as communities, e tinha o community de toda a Roche Índia, e a gente pôs para votar, e o Chief Purpose Officer venceu, e eu mudei o meu cargo. E mudei meu cargo para Chief Purpose Officer. E aí foi muito interessante, porque teve muito impacto, porque se falou muito sobre isso. E como nessa época eu fazia muito trabalho no LinkedIn, eu assim, comunicava muito no LinkedIn, porque meu pessoal falava como todo mundo vai entender o que a gente está fazendo, como vai ser essa comunicação. E a melhor maneira era eu trazer, através do LinkedIn, todos os passos que a gente estava fazendo, por que as reuniões, então foi passo a passo. E aí veio o nome de Chief Purpose Officer. Muito bacana. Sabe que me lembrei de uma frase que o seu cargo faz de você um gestor ou gestora. O seu time faz de você um líder. E essa é a acepção pura, né? Porque eles, é bonito, né? Eles escolherem como você era vista por eles e seria apresentado ao mercado. Muito. Tanto que os líderes... Nossa, para mim, a liderança é muito parecido com a paternidade e a maternidade, né? Porque independente do que aconteça, você quer que os seus filhos sejam melhores seres humanos, porque isso é o mais importante no final. E como líder, se você consegue dar um ambiente onde aquelas pessoas que trabalham com você são melhores seres humanos, em ser melhores seres humanos, eles vão trazer um resultado melhor e eles vão querer buscar o melhor para a empresa se essa empresa está dando esse ambiente para eles serem melhores seres humanos. Então, eu acredito muitíssimo que a liderança é criar esse ambiente para as pessoas se tornarem melhores seres humanos. E eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre busquei fazer, e todos os meus times, André, me fizeram um melhor ser humano por causa deles, e tomara que eu tenha feito de cada um pouquinho melhor ser humano, né? E você acha que esses times, em diferentes localidades, nacionalidades eu me refiro, eles enxergam o propósito pessoal, profissional, do time, da empresa de forma distinta? O que você quer dizer com isso? De que se eles enxergam o propósito do que eles enxergam? Exatamente. Tem diferença, tem contraste entre o que o time da Hungria, ou o time do México, ou o time da Venezuela, ou da Índia entendia como propósito ou não? André, você acabou de tocar num assunto. Se você fosse fazer uma pergunta, qual que é o teu maior aprendizado sobre os seres humanos passando e liderando diferentes países, qual que é? Eu te diria que meu maior e a coisa que me enche de esperança é que em todos os lugares eu fui, independente de política, gênero, nação, religião, tem uma coisa em comum que todo ser humano tem. Ele necessita ter um significado na sua vida, e quando ele entende que o significado da sua vida é ter alguma missão ou um objetivo de vida que é além do objetivo material, eles precisam ter um significado, e aí eu chamo de propósito. Todas as pessoas que eu conheci no mundo, e agora, porque eu observo muito isso, todas as pessoas, quando encontram seu propósito, que é o significado de vida, que é entender qual é o valor que eu adiciono no mundo e o impacto que eu tenho nas pessoas, e como eu impacto positivamente as pessoas e crio um legado, que não precisa ser gigante, que pode ser um legado que é como que eu sou reconhecido, como eu quero ser lembrado quando eu morrer.
se a pessoa entende essa pergunta, entende a minha pergunta, todas as minhas mentorias é como você gostaria de ser lembrado depois que você morresse, então como você vai viver sua vida para ser lembrado assim? Qual é o legado que você gostaria de deixar? Quando a pessoa encontra isso, André, ele desencadeia um potencial exponencial como ser humano e vira um profissional excelente, um pai e uma mãe excelente, um filho e uma filha excelente. Você tira o melhor de você quando você tem um propósito e significado. Todo ser humano que eu conheci até hoje, quando se conecta com isso, que é igual em todos os lugares do mundo e só expressa diferente, você vê a unidade que o ser humano que é a beleza de que quando é realmente guiado por um propósito, por um significado e tem esse propósito altruísta, egoísta, que você faz um altruísmo e se sente super muda completamente e você tira o melhor do ser humano. Que sensacional, Lara, te ouvir, porque isso me dá vontade de já criar o Conversations with Purpose e outras, né? Porque eu acho que esse é um tema, de fato, de relevância global, planetária, né? E o teu depoimento confirma o que eu acho que é fundamental. Qualquer um de nós, como seres humanos, como seres vivos, precisamos encontrar significado. Qualquer que seja o significado, independente de geografia, de crença, de gênero, de origem, né? Isso é muito, muito relevante. Agora, como que é possível equilibrar, integrar propósito com a prática do mercado de capitais de foco em resultados trimestrais? Olha, na verdade, o que eu fiz muito e isso foi uma coisa que eu acho que eu adorava fazer, ter a visão. Se você tem a visão de longo termo, você tem uma estratégia muito bem organizada, você tem como o outcome a estratégia, a visão, né? O outcome é a visão. E você tem os outputs, tem coisas que você vai entregando, que você vai medindo para ver se você está chegando no resultado final, que é a visão que você tem. E isso são os quarter results, né? Os resultados de quarto são assim. E é tão interessante porque você pode perguntar, mas funciona em qualquer lugar? E quando tem crise? E como que você faz? Mas assim, funcionou na Venezuela, que na Venezuela a gente tinha uma visão grande, um propósito, e quando mesmo a gente teve que fazer estratégias de crise, de diminuir pessoal e tudo, e porque essa visão era muito clara e tinha um propósito muito claro, que era de ajudar a Venezuela, e quando chegou no momento de dizer o que é ajudar a Venezuela, qual que é a perspectiva de ajudar a Venezuela, que a Rocha esteja o mais tempo possível aqui, que não saia da Venezuela, como a gente vai achar uma estratégia de não sair, mesmo que tenha que ficar sem vender produto, para que então seja, a longo tempo, que seja a primeira empresa a estar presente na Venezuela e poder importar de novo os produtos. Qual a estratégia que a gente acha? Quando a gente tem que ir diminuindo o nosso grupo para ficar com um custo suficiente para poder ficar mais tempo aberta e não fechar. Então, quando a gente fez isso, essa estratégia foi tão clara por causa de um propósito que tinha, e toda a organização sabia, com uma comunicação transparente, tiveram momentos que os próprios diretores falaram, a gente tem que fechar e a gente tem que fechar esse grupo, e foram 5 reestruturações, e as 5 reestruturações foram feitas de maneira maravilhosa. Assim, foi complicado, mas para você ter uma ideia, na 5ª reestruturação que a gente fez, que foi a última, que a força de venda saiu inteira, a gente tinha um Great Place to Work, uma pesquisa para fazer no dia seguinte da reestruturação. E a gente estava mudando também de oficina, porque estava diminuindo a oficina. A gente resolveu continuar a fazer o Great Place to Work, porque falou, por mais que a gente não fique bem, a gente pelo menos vê o resultado. E aí o que aconteceu? A gente foi a única indústria farmacêutica que saiu entre as 20 melhores e a gente estava entre as 10 melhores. E isso tudo porque a gente conseguiu conciliar um resultado
a curto prazo com uma visão a longo prazo. E, na verdade, se a gente faz uma estratégia de verdade com qualquer empresa que tenha sustentabilidade e que resolva, você tem umas entregas que você precisa pagar as contas e precisa ter investimento para ter ao longo prazo, então você precisa do curto prazo para o longo prazo. Agora, se você só foca no curto prazo, aí não tem como trabalhar com propósito, André. Aí esquece. Concordo plenamente, Lara, plenamente. E se a gente pega essa visão longo prazo, e aí a gente pensa em cada um de nós como seres humanos, e eu sempre trago essa reflexão que a gente fala muito sobre o planeta, acho que fala menos do que deveria, mas tem falado mais, vídeo que a gente está acompanhando, por exemplo, aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, um cenário catastrófico, né? Muito impactante, muito triste. Mas eu trago aqui o conceito da sustentabilidade humana, que é o autocuidado, que é a saúde mental, que é o cuidado com a nutrição, que é o significado, que é a realização por meio do trabalho. Aí você, como se fosse assim, aquela pedrinha no lago, então você tem o ser humano, aí você tem o profissional, aí você tem os times, daí você tem as organizações, você tem a sociedade e você tem o planeta. Na sua visão, qual que é o caminho para a gente integrar esses círculos concêntricos? Você sabe que é muito engraçado, né? Porque depois que agora que eu tô dando treinamento e eu fui fazendo mentoria nos últimos 3 anos, faz 4 anos que eu tô nessa vida de consultoria, mas quando as pessoas me perguntavam qual que é teu modelo, como que você faz, uma pergunta que nem você tá fazendo, eu criei um modelo, e eu acabei escrevendo um livro sobre isso, que é mais fácil explicar, né, para todo mundo. E eu tô no final, no manuscrito final. Não publicou ainda. Entendi. Opa. Não publicou ainda. E eu, pra mim, já tem título? Provavelmente vai ser um título parecido com Liderando uma Vida Coerente, Guiada pelo Propósito. É como ser um líder coerente e trazendo propósito para as organizações. E fala exatamente disso, porque eu penso, para você ser esse tipo de pessoa que é coerente, que tem essa maneira de viver, eu acredito em 4 pilares. Um pilar é a integralidade, o segundo é a intencionalidade, depois vem a coerência e o lifelong learning, que eu chamo. A integralidade é isso, que você precisa entender ao longo da sua vida, e eu digo que isso é no sentido de que ao longo da sua vida você tem que entender quais são as pessoas e os ambientes que impactam você e fazem com que você seja quem você é, e qual é o ambiente, as pessoas e o que você vive que está transformando você na pessoa que você é. E isso vem o lugar que você está nascendo, que religião que você tem, as pessoas que você escolhe, o que escolhem estar com você, e nisso vem o planeta, porque se você não enxergar, e eu falo muito do pensamento sistêmico, uma pessoa que é capaz de entender o pensamento sistêmico pode ser um líder impecável, mas se você vive em silos, você nunca vai ser um líder, você vai ser um gerente, porque você gerencia a sua vida pessoal, você gerencia a sua vida profissional, você gerencia a sua religião, você gerencia... Então, assim, e aí não consegue. Então, para você ser coerente, você tem que viver a sua integralidade. E vivendo a integralidade, você... Não é overwhelming. É uma coisa de que, se você entende que você, no lugar que você está, tem coisas acontecendo no planeta que vão ter impacto em você e vão te ajudar ou prejudicar o teu futuro daqui a 2, 3 semanas, ou daqui a 1, 2 anos, ou daqui a 10 anos. Você tendo essa consciência integral e sabendo quais são os ambientes e pessoas que impactam você positivo ou negativamente, e como as ações que você tem impactam positivo ou negativamente, toda essa integralidade, porque nossas decisões também têm um impacto. E aí vem o segundo pilar, que é a intencionalidade. Então você tem que viver uma vida intencional. Quando você toma uma ação, você tem que saber se você está impactando positivamente ou negativamente, porque nunca é neutro. E aí vem a coerência, que é juntar tudo isso, a intenção correta, aí a coerência com a motivação correta. Você está fazendo tudo isso com medo ou com amor, olhando para um futuro que você tem esperança, olhando um mundo amigável. Porque se você tem uma motivação negativa, hostil, e você tem uma super intenção, super propósito, mas você age com medo,
você não está sendo coerente, porque as decisões que você vai tomar não é de construir, não é uma abundância, é uma limitância. Você está limitando. E aí, quando você consegue encontrar essa coerência de ter a intenção correta, na sua integralidade, com a motivação correta, vem o lifelong learning, porque cada vez que, de repente, pode aparecer três coisas maravilhosas na tua vida e muda tudo. Ou você pode casar, ou você pode divorciar. E aí muda essa harmonia. Como você vai encontrar essa coerência de novo? A integralidade, a intencionalidade, a coerência. Né? Então, é o lifelong learning. Você está sempre aprendendo. Então, assim que eu entendo que funciona a nossa vida. Muito bacana. Você sabe que eu te ouvindo, eu não conhecia esses 4 pilares e, obviamente, estou louco para ver esse livro se tornar realidade. Eu me lembrei de coisas que eu acredito profundamente, que é sair do egocêntrico para o ecocêntrico. E a gente trazer isso para a realidade ocidental que a gente vive. Então, eu sempre digo, se iluminar no alto de uma montanha sozinho ou dentro de uma caverna, bacana, o tal do samadhi. Mas o mundo está precisando que a gente busque luz e some luz nessa sociedade. Totalmente. Então, o que você está falando ressoa muito com o que eu acredito, muito mesmo. É lindo, André, no meu livro eu chamo isso de flow de coerência. Eu falo quando você faz um flow da coerência, você entra em flow coerentemente, é quando você alinha pessoas, começa a encontrar pessoas que têm propósito, ou seja, que vivem propósito, não precisa ser igual, mas aí tem uma visão de realizar o propósito e esse sistema está ganhando com isso, por quê? Porque vem pessoas com muito propósito, a intencionalidade correta, a motivação correta, cria essa coerência, cria uma ressonância que faz um ripple effect, que o resultado do trabalho de 2 pessoas que têm propósito claro, uma visão em comum, juntas, tem um impacto muito maior, e aí as pessoas entram em flow, mas é um flow de coerência de propósito. E eu vi cientificamente isso, que inclusive lá na Índia, quando perguntaram, Lara, mas como a gente vai saber que a nossa estratégia está funcionando? Porque eu trabalhei o flow. Pô. O que você falou, eu trabalhei... Sim, a teoria U, né, do Otto Scharmer. E eu trouxe isso para a minha organização, para eles aprenderem a entrar em flow, porque eu acredito que essa teoria ajuda você a entrar em flow. Então, eu trouxe para eles, eles perguntaram, Lara, como a gente vê se está funcionando ou não a nossa teoria, nosso trabalho? Eu falo, vocês vão ver se está acontecendo serendipties. Quando começarem a acontecer serendipties, vocês vão saber. E um dia, André, muito interessante, a gente estava na minha sala, onde a gente tinha um monte de brainstorming. Um dia, um dos diretores virou e falou assim, Lara, você não vai acreditar o que está acontecendo, que a gente esperava serendipties para confirmar, né? Aí você não vai acreditar, Lara, olha o nome que colocaram no prédio que está construindo do outro lado da rua. O prédio chamava Serendipity. Olha que bacana. Sensacional. Eu acho que a gente também tem que resgatar, né? Se a gente pensa em significado e realização por meio do trabalho, me lembrei também do Mihaly, que é o autor da teoria do flow, do fluxo, né? Que você precisa encontrar um equilíbrio entre as suas competências e o desafio. Porque se você não tem as competências e está sendo muito desafiado, você vai entrar em ansiedade. Se você tem mais competências e o desafio é baixo, você vai ter zona de conforto. Então é aquela coisa de você tentar equilibrar essas 2 vertentes do desafio e da competência para você subir degraus e aí ampliar esse conceito de luz, de impacto e de transformação, né? Bom, a gente podia ficar horas falando sobre isso, mas eu acho que eu até vou pegar o gancho que você me mostrou um livro aí, e eu queria te pedir, assim, 1 ou 2 livros marcantes na sua vida. Essa é uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, porque eu sou um leitor, assim, muito ávido. Eu gosto muito de ler tanto livros ligados ao mundo dos negócios, casos de empresas, biografias, liderança, governança, mas também gosto de ler ficção. E eu fico sempre curioso para receber dicas de livros que tenham marcado os meus convidados. Que livros você traria para a gente como exemplos de
carimbos, né? De marcas profundas aí do que você já consumiu. Sabe que livros foram marcantes na minha vida, vários, né? Mas assim, se eu tivesse que colocar... Posso colocar 3? Pode, claro. Eu te diria 3, que é uma evolução. Eu acho que o primeiro livro o primeiro livro que a minha mãe deu, quando eu virei líder. O Monge Executivo. James Hunter. Esse livro chama The Servant, em inglês. Quando eu comecei com a liderança na Hungria, ela me trouxe esse livro e ela falou, Lara, de uma maneira simples, entendeu? Que a liderança de verdade, o que é uma liderança de serviço. Esse livro é maravilhoso. E aí eu li, e você consegue ver que eu fiz até workshop nesse livro. Eu dei esse livro de presente. Em todos os lugares que eu fui líder, eu dava de Natal esse livro como presente para toda a organização, porque é muito importante. Então esse livro foi um livro de 2000 que eu amei muito. Deixa eu só fazer uma conexão aqui, desculpe, antes de você falar do segundo livro, você falou que em inglês, eu não sabia que o título era The Servant, mas quando eu entrevistei a Vicky Bloch, eu acho que o penúltimo episódio, ela falou em 2 livros que a marcaram. Um deles é o Servant Leadership, do Robert Greenleaf, que foi um livro que eu li também quando eu estava criando a propósito. Então você veja a liderança servidora e a conexão daquilo que você está trazendo. Porque o nome original em inglês é The Servant. The Servant. E o segundo livro é um livro que, quando eu estava na Hungria, eu comecei a entender muito o que são emoções. Então, esse é um livro do Daniel Goleman, que é um diálogo com o Dalai Lama. Emoções destrutivas. E aqui, porque em 2000, começa esse diálogo de ciência e filosofia, espiritualidade. O Dalai Lama com vários neurocientistas, psiquiatras, né? E o Dalai Lama e outros Rinpoche, outras unidades na parte de espiritualidade zen budista, nepalesa, e eles conversam exatamente para entender como trazer, como fazer o mundo melhor, como fazer com que o ser humano seja mais realizado e trabalhar com as emoções. E esse livro eu amei, por quê? Porque foi desse livro que começou a trazer para Western, para o nosso Ocidente, como se fala isso, a terapia cognitiva comportamental, que é o trabalho de você não acreditar que tem emoção positiva ou negativa. Tem situação negativa ou positiva, mas tem emoção destrutiva ou construtiva. O amor pode ser destrutivo e a raiva pode ser construtiva. Então, essa é a maneira. E quando eu comecei a ler esse livro, que eu ganhei de uma psiquiatra que fazia treinamento do meu pessoal na Bayer, aí eu comecei a ir muito fundo e entender que essa era a solução para eu trazer para o meu pessoal. Se eu conseguisse ensinar meu pessoal a viver em emoções construtivas e pensar em sempre algo maior que vinha o propósito de fazer algo por um significado, a gente teria sempre uma maneira de olhar qualquer emoção muito construtiva, porque você tem um propósito. Então não vale a pena destruir por um momento. Aí acabei de colocar na minha lista, no meu carrinho da Amazon, Você vai amar, André, você vai amar, muito porque bom. Assim, dá uns flashes que você fala, uau. E outro livro, que é um livro para mim, que é o Tao, né? Então, o Tao, você vê que todas as minhas mentorias, e eu uso muito o Tao e o Bhagavad Gita, também eu estudo muito, mas o Tao é uma coisa que para mim é uma bíblia, para mim eu sigo o Tao. Mas esse Tao com essa tradução do Stephen Mitchell, né? Porque tem mais de 1000 traduções em inglês do Tao. São 81 versos, e você tem 81 versos, e só para você ter uma ideia, eu vou te ler o verso 17, que é o meu preferido, 17 é o meu número de sorte. Eu vou ler em inglês, tá? When the master governs, the people are hardly aware that he exists. Então, quando o mestre governa, as pessoas raramente estão conscientes que ele existe. Next best is the leader who is loved. Então, o próximo melhor é o líder que é amado. Next one is who is feared. O próximo líder é aquele que é temido. The worst is the one who is despised. O pior é aquele que é desprezado. If you don't trust the people, you make them untrustworthy. Se você não confia nas pessoas, você faz elas não confiáveis. The master doesn't talk, he acts. O mestre não fala, ele atua. When his work is done, the people say,
amazing, we did it all by ourselves. Quando o seu trabalho está feito, todo mundo diz, oh, maravilhoso, a gente fez tudo e fizemos nós mesmos. Esse, para mim, é tudo que a gente falou, tá nisso. A gente tem que confiar, para que as pessoas sejam confiáveis, e a gente não tem que ser um líder amado ou venerado, ou a gente tem que ser aquele líder que está lá, a gente serve e a gente deixa eles fazerem e vai embora. É esse serviço. E o Tao, cada um dos 81 versos do Tao, que é conceito básico do taoísmo e tudo do confucionismo, que o confucionismo vem do taoísmo, né, de uma forma. Para mim, se todos os seres humanos, se você me perguntasse o que você gostaria de mudar, se você mudasse absolutamente tudo, eu gostaria que todos os seres humanos entendessem que nós temos um limite infinito se a gente acreditar um no outro e a gente tiver a curiosidade de viver uma vida baseada num significado maior e num entendimento maior do porquê a gente está aqui. Então, se eu pudesse mudar uma coisa, fazer com que os seres humanos conhecessem o outro e acreditassem na humanidade. Se a gente acreditasse mais na humanidade, a curiosidade ia ser mais importante, a gente não precisava incluir diversidade, ia ser uma celebração de diversidade, porque quanto mais diferente a gente é, melhor, porque a gente aprender mais. E acho que essa curiosidade seria algo que seria tão importante na gente, né, André? Sem dúvida. Muito, muito bom. Eu queria pegar esse gancho, então. Quando a gente se refere ao tema da espiritualidade no mundo corporativo, até que ponto que você vê isso como ainda um tabu nas mentorias, nos ambientes por onde você transita, ambientes corporativos eu estou me referindo? Existe muito tabu na palavra espiritualidade, tanto é que na Venezuela, quando eu queria colocar a palavra espiritual num grupo que a gente estava trabalhando, não deixaram e falaram que tem que colocar positivismo, né? E não espiritualidade. Existe muito, e é a razão pela qual eu descobri o propósito como uma forma de trazer a espiritualidade. Só que o que acontece hoje em dia, isso era 10, 15 anos atrás, ou sei lá, 8, agora, André, muito mais gente está escutando falar da palavra espiritualidade. A única coisa que eu acho que tem um pouquinho que pode trazer um problema é que as pessoas podem confundir espiritualidade com religião, e que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Então, o que eu aconselho para as pessoas que querem trazer espiritualidade, fale de significado, fale de auto, porque o propósito é você viver seu significado numa vida altruísta e intencional. Então, trazendo o altruísmo, intencionalidade, o propósito para a organização, para a companhia, é uma forma de trazer a espiritualidade. Mas eu acho que a gente devia falar abertamente de espiritualidade. Eu falo que eu trago espiritualidade. Quando eu explicava a minha liderança, eu explicava meu estilo de liderança espiritual. E isso era uma coisa que me trazia muito alento. Não todos gostavam, mas quem entendia e me contratava e trabalhava comigo, eu conseguia trazer os melhores resultados. Então, o ponto é ser autêntico. E se você acredita muito nisso, tem que falar. Mas com toda a consistência, autenticidade e crença que você tem sobre o que você acredita. Você tem que saber o que você acredita. Falando sobre, então, aprendizados. Quais foram os principais aprendizados que você pode compartilhar com a gente de uma carreira em grandes corporações, em diferentes países, para você ter a sua própria consultoria? Você comentou há 4 anos aproximadamente com a Work Coherence, né? Quais são os aprendizados de passar a atuar como consultora, saindo de grandes estruturas, uma posição executiva? Acho que a primeira é saber lidar com incerteza. Abraçar a incerteza. Porque é muito pior do que no trabalho de corporação, porque você não tem o seu paycheck todo, né? Exatamente. O trabalho de abraçar a incerteza e gostar da incerteza porque ela traz mais possibilidades, é o primeiro aprendizado enorme que eu acho que vem da corporação, que eu aprendi, né? De trabalhar com mercados muito incertos. Mas a segunda, eu acho que é ter muito claro o teu propósito, por que você está fazendo o que você está fazendo, porque
Vai ter momentos que você vai ter que tomar certas decisões que são super decisivas como consultor, como empreendedor. E se você para e pergunta por que eu faria, por que eu iria nessa ou nessa direção, o quanto isso vai me trazer mais próximo do meu propósito e o quanto realmente isso vai adicionar valor para o significado, o legado que eu quero trazer para a minha vida. Pode parecer muito abstrato, mas você não tem ideia como essa pergunta me fez ir para caminhos corretos, mesmo com incertezas gigantescas e não sabendo o que ia... Sabe aquela história de você saltar na ponte enquanto ela está sendo construída? Só que o que acontece? Você tendo um propósito, você salta na ponte para o lado certo. Se você não tem um propósito e você está empreendendo, pode ser que você salte numa ponte de um lado que ela está sendo construída, só que para onde você queria de verdade era diferente. Então você acaba indo construindo a ponte por um lado e você está saltando por outro. Então, você perguntar qual que é o teu propósito, por que você está fazendo isso, se esse é o legado que você quer deixar, como que isso está te ajudando a deixar esse legado, porque no final, como empreendedor, é teu coração, é tua alma, você tem que vender o teu serviço ou o produto que você vai criar, e se você não consegue vender, se você não acredita nele. Então tem que estar alinhado com o teu propósito. Sabe que quando eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo, fim de 2011, eu, logo depois de pedir demissão para o conselho da empresa onde eu era CEO, eu entrei no banheiro, fechei a porta, liguei para minha esposa e disse, me joguei. Me lancei no abismo e a sensação era aquele misto de medo com vida, que é uma coisa absolutamente mágica, porque ela tem uma potência de criação e transformação que é sensacional. Não é fácil, se fosse fácil todo mundo fazia, mas e pode ser maravilhoso, né? Pode, exatamente. Muito e eu bom. tenho pessoas que me inspiram, que nem vocês todos que empreendem e fazem maravilhosamente bem, então eu tenho esses role models de empreendedores que eu posso seguir. Hashtag tamo juntos. Pergunta para mim nessa conversa, que pergunta você teria para mim? De todas essas entrevistas que você está fazendo, quando você começou a criar essas conversas com propósito, qual era a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão te escutando? Por que você fez essas conversas com propósito? Qual é a mensagem que você gostaria de trazer em conjunto com todo mundo que está sendo entrevistado? Qual é essa mensagem para eu trazer também essa mensagem para o meu cantinho? Qual é a mensagem que você quer trazer para todo mundo? Eu acho que são duas, Lara. A primeira é a do autoconhecimento. Porque no momento em que a gente é exposto a conteúdos diferenciados, a referências, a comentários, a sugestões de livros, a episódios que os meus entrevistados passam ou passaram, cada um de nós reflete sobre a sua própria trajetória. E isso pode ajudar no processo de reflexão e de nutrição de caminhos melhores. Esse é o primeiro. E o segundo ponto, eu acho que tem a ver com o storytelling mesmo. Desde a época das cavernas, né, nas tribos, as pessoas em volta da fogueira ouvindo histórias dos seus ancestrais, histórias das pessoas mais sábias. E a gente sabe que se a gente estivesse aqui fazendo uma conversa sobre estatísticas, números, nem a gente ia lembrar. Imagine quem está nos escutando, nos assistindo. Agora, quando a gente escuta histórias como essas que você está compartilhando, isso fica com a gente. E no momento que fica, ele colabora com o autoconhecimento, mas mais do que isso, ele reverbera. Então você começa a criar uma espécie de uma biblioteca de referências. Eu recebi um feedback essa semana de uma pessoa que acompanha os nossos episódios. Ela falou assim, olha, eu me sinto como se eu estivesse numa série da Netflix, ansiosa para saber quem vai ser o próximo ou a próxima convidada e qual vai ser o tema. E aí eu recebi isso com alegria, mas também com responsabilidade, sabe?
no sentido de, puxa, é uma curadoria pessoal. Você sabe disso, eu te mandei um WhatsApp, quer dizer, todas as pessoas eu faço um convite pessoal. Porque eu não quero trazer somente um CEO de sucesso, uma CEO de sucesso. Eu quero trazer alguém que seja inspirador. E às vezes, que possa não ter tido sucesso em algum momento, porque tem muito aprendizado também no fracasso. Então, autoconhecimento e storytelling, acho que são 2 motores que estão por trás aí da iniciativa. Mas obrigado pela pergunta. Isso é realmente muito, muito genuíno. Outra pergunta para você. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? Aham. O pior conselho que eu recebi foi: se afasta muito dos seus colaboradores e da tua organização para você poder tomar decisões duras. Então, fique distante e não envolva a sua vida pessoal, não envolva a vida pessoal deles. Separa as caixinhas. Trabalho é trabalho, vida é vida. Separa o teu trabalho da tua vida, não deixa a tua vida interferir com o teu trabalho. E essa foi a pior, porque quando eu tentei fazer isso, virou uma bagunça. Porque minha vida era o trabalho, meu trabalho era a minha vida, e sempre foi assim. E eu acho que o melhor conselho, provavelmente foi o do meu avô, quando eu tinha 13 anos. Eu falo em todas as minhas palestras, que ele falou que quanto mais cedo você aprende a ser sábia, mais longa a sua vida vai ser de felicidade. Então, isso foi algo que eu fiquei sempre procurando, que assim, a sabedoria é algo muito importante para eu ter felicidade. Então, quanto mais rápido eu entender a vida, entendeu? Que eu tenho que viver o meu propósito, que eu tenho que, quanto mais nova, mais jovem eu aprender o que é ser sábia, mais tempo de vida feliz eu vou ter. Eu acho que essa foi o maior aprendizado que eu tive, ou seja, é um pouco que tem a ver com o que você falou da tua mensagem aqui, de esse autoconhecimento. Quanto mais eu tenho esse autoconhecimento, e mais na direção não só de se autoconhecer, mas a autorrealização. Qual que é a minha autorrealização? Quanto mais eu trabalho nisso, e cada vez que vai mudando o meu propósito, minha autorrealização, eu percebo e vou me encaixando com isso, minha felicidade vai cada vez sendo maior. Muito bacana. Você falou ali no começo da nossa conversa sobre legado. E aí, queria que você fizesse uma reflexão sobre a Lara Bezerra de hoje, que obviamente viveu isso tudo e que tomara tenha ainda muitos anos aqui nessa existência, mas vamos pensar assim daqui a 200 anos, quando os teus netos, bisnetos, ou as pessoas que lembrarem de você estiverem falando, bom, a Lara foi uma pessoa que... Como é que você completaria essa frase pra gente? A Lara foi uma pessoa que aprendeu a viver na luz, trouxe luz e morreu na luz. Eu acho que o meu legado que eu gostaria que as pessoas tivessem, que eu trouxesse essa elevação de consciência da humanidade, que as pessoas sentissem que um pouquinho eu aumentei a minha luz e trouxe luz para os lugares que eu estive. E que é um pouco o propósito que meus filhos falaram da nossa família, que a nossa família, a gente traz luz para qualquer lugar que a gente for, e a gente quer ser lembrado com kindness e compassion, né? Com gentileza e compaixão. Então, eu acho que eu gostaria de trazer esse legado de luz e de elevação de consciência para as pessoas que eu interagisse, que eu fosse lembrada assim, não, a Lara trouxe luz para a gente, a Lara viveu com luz e trouxe elevou um pouquinho minha consciência. Eu acho que é isso que eu gostaria. Que lindo, que lindo. Sabe que eu ouvindo ali a história dos seus 3 filhos e o tema da condição deles, né, de serem hemofílicos, como você contou pra gente, eu não posso deixar de fazer um paralelo final aqui nessa nossa conversa que está chegando ao fim, infelizmente, passa muito rápido quando é bom, na temática do sangue. Porque sangue, Lara, é vida.
Sangue é coração, sangue é nutrição, sangue é maternidade e sangue é propósito, no sentido do esforço, do ir além, do honrar de fato isso tudo. Então eu quero te agradecer, dizer que sem dúvida você está cumprindo com esse propósito. E eu tenho certeza que a estrada vai trazer muitas outras coisas, muitos novos capítulos lindos aí nesse futuro, eu tenho certeza disso. André, super obrigada. E eu digo mesmo de você, porque o pouco que eu conheço de você já é tanto. Imagina o impacto que você tem em todo lugar e como você traz isso. Então, eu agradeço você também, tudo que você está fazendo, viu, André? A gente junto, #tamo junto. #tamo junto. É isso mesmo. Super obrigado. Muito obrigado. Obrigada de verdade. Super obrigado, querida. Obrigado a você também que está nos escutando, está nos acompanhando aqui no podcast Conversas com Propósito. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua audiência, pela sua escuta atenta. E se você gosta, curta, compartilhe, comente, sugira, porque nós seremos tão mais fortes quanto for a participação de mais e mais pessoas. Vamos juntos ecoar mais propósito, mais inspiração. Muito obrigado e até a próxima Conversa com Propósito.